Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Duvico. Vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: as Torres Puerto da Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como o segmento AB, depois a gente vai analisar aqui no quadro, né, das figuras que eu desenhei. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. Bom, aí são dadas algumas alternativas, depois a gente vai analisar. Mas aí vem o seguinte, bom, se ele está dizendo, começando de trás para frente, né? Se ele está dizendo que ele pergunta qual é a área da base que ele chama desse prisma oblíquo ocupa, né? Ocupa na avenida. Se ele tem uma base quadrada, obviamente que a área desse cara aqui vai ser a área de um quadrado. Então, o que acontece? Então, eu precisaria saber o lado, a aresta, né, desse carinha, mas vou chamar aqui o lado do quadrado, né, que ocupa, constitui a base desse prisma. Vou chamar isso aqui de L. Bom, esse L aqui é o mesmo L ali do topo, ou seja, as duas bases, tanto a base quanto o topo são iguais, então a gente teria L aqui e L aqui. Para a gente descobrir então a área desse cara, a gente precisa fazer então L ao quadrado para descobrir a área dessa base. Mas aí o que acontece? Para eu descobrir quanto vale esse L, e aí por isso que eu já joguei aquele L do topo, a gente vai ter que fazer uma relação trigonométrica, né, através desse triângulo aqui que eu coloquei em amarelo. Por quê? Porque isso aqui, ele está dizendo que a inclinação das torres é de 15 graus com a vertical. Então, se é 15 graus com a vertical, a partir da vertical a gente vai traçar um ângulozinho de 15 graus. E ele também nos fornece que a altura dessa torre é de 114 metros, que até ele já facilitou ali pra gente, no que ele disse que essa altura seria do A até B. Então, isso aqui vai ser a altura. A gente vai fazer então essa relação trigonométrica para descobrir quanto vale então esse L, que é exatamente o lado dessa base, que vai permitir posteriormente que a gente descubra a área da base, ou a área que ele ocupa nessa avenida. O que acontece? Ele já nos deu uma informação de que a tangente de 15 graus é igual a 0,26. Então aqui ele já nos entregou qual é a razão trigonométrica que a gente vai ter que utilizar. Nós vamos acabar tendo que utilizar a relação de tangente e são as informações que ele nos dá, o que ele nos dá aqui em relação a esse ângulo é um cateto adjacente e o que a gente precisa é um cateto oposto. Então a gente sabe o quê? Que a tangente, né, de qualquer ângulo, né, a tangente vai ser igual ao quê? O cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, nesse caso, a gente tem que a tangente de 15 graus é igual ao cateto oposto, que é o lado do quadrado da base que a gente quer descobrir, dividido pelo cateto adjacente, que é 114, né, dos 114 metros da altura desse cara. Fazendo essa relação, eu tenho que isso aqui vai ficar, então, né, deixa eu corrigir aqui. Isso aqui vai ficar 114 vezes a tangente de 15. Como a tangente de 15 a gente já sabe que é 0,26, então isso vai ser o quê? 114 vezes 0,26. E aí fazendo dentro do que ele está falando, usando duas casas decimais nas operações, a gente pode resolver esse cara, fazer essa multiplicação, e isso aqui vai chegar então no valor de 29,64 metros para L, que vai ser tanto o valor da medida do topo, né, são dois quadrados que são iguais, e obviamente essa medida aqui da aresta lá do topo vai ser a mesma medida da aresta da base, que é essa medida L. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, simplesmente vamos descobrir então a área dessa base quadrada, que isso vai ser o quê? Esse lado que a gente descobriu aqui ao quadrado, ou seja, 29,64, isso aqui elevado ao quadrado, e aí fazendo essa relação e indo somente até a segunda casa decimal, que é o que o problema está nos indicando, isso aqui vai dar 878,53
metros quadrados. Bom, essa área que a gente achou, ela vai corresponder então ao que está sendo proposto na alternativa E, porque se a área é de 878,53 metros quadrados, obviamente que ela é uma área maior que 700 metros quadrados, então a resposta certa é a alternativa E.